ações para mudar o planeta. E eu chamo para mediar a Fabíola Mascarenhas, administradora e coach especializada em finanças e controladoria, fundadora da Florer Consultoria. Por favor, Fabíola, seja bem-vinda ao nosso palco. Marcos Nakagawa, doutor em sustentabilidade, idealizador da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável e da plataforma Dias Mais Sustentáveis. Laís Lage, ela que é criadora do afroempreendimento Saravá Sustentável, educadora socioambiental, engenheira ambiental e sanitarista. Bem-vinda. Márcio Lima, que é presidente estadual da Central Única das Favelas, CUFA, Bahia. Por favor, Márcio. É um prazer, né, estarmos aqui para discutir um tema que, para mim, é extremamente importante, visto o impacto que essa temática tem, né, e a amplitude que ele tem diante da nossa sociedade, das nossas vidas e de tudo que gera em função do tema, né, de sustentabilidade. No nosso caso, ações para mudar o mundo. De antemão, né, eu queria agradecer Laís, o Marcos e o Márcio, que a gente está aqui para discutir esse tema. E eu queria trazer uma pesquisa que eu vi, né, do Mercado Livre, falando a respeito do consumo, né, nosso consumo online, que mudou tanto diante da pandemia. E eles fizeram uma pesquisa entre abril do ano passado e março desse ano e mostrou que nós tivemos, né, uma mudança de comportamento em termos de procura, busca na internet por produtos sustentáveis. E a gente sabe que esses produtos todos têm trazido, né, assim, muita renda para as pessoas, para as famílias, têm trazido inclusão, tem trazido impactos positivos, quer seja nas comunidades, quer seja nas vidas das pessoas fora dela, e quer seja no meio ambiente, né? E aí eu queria que os nossos convidados aqui conversassem, né, um pouco sobre essa temática, como é dentro da perspectiva de cada um de vocês, que é dentro de coisas completamente diferentes e, ao mesmo tempo, tão ligadas, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, sobre essa pesquisa e sobre essa questão de nós, né, a responsabilidade de nós, consumidores, de cada um de nós diante dessas ações que mudam o mundo. Pode começar, se quiser, Laís. Oi, gente. É interessante a Fabíola trazer essa pesquisa, porque realmente, assim, eu pergunto para vocês, quantos de vocês, durante a pandemia, não perceberam a geração de resíduo domiciliar, né? Quanto lixo a gente gera em casa, principalmente porque estava todo mundo comprando ali comida por delivery e a gente via, né, quantos resíduos a gente gera com talherzinho, com embalagem, com tudo isso. E assim, eu acho que esse momento da pandemia, todo mundo em casa, trouxe um pouco dessa reflexão para a gente ver como que a gente gera tanto resíduo em poucos segundos. E me apresentando um pouquinho também, meu nome é Laís, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, e eu tenho um e-commerce chamado Saravá Sustentável. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês também, porque a Saravá surgiu 6 meses antes da pandemia acontecer no mundo. E aí pode colocar. Então, a Saravá é uma loja ecológica, né, uma loja de produtos sustentáveis, e a gente sempre preza assim, por trazer tanto a educação ambiental, junto com cada produto, quanto trazer para a pessoa essa sensibilização do que é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode promover como mudança no nosso dia a dia. E alguns dos produtos que a gente traz são coisinhas simples e que a gente não percebe, que a gente descarta muito só assim num lanche. Quando a gente vai na lanchonete, a gente usa copo plástico, guardanapo, aí tem um saquinho para os talheres, tem os próprios talheres, tem o saquinho do guardanapo, tem o pratinho. E a gente pode ter um kitzinho na bolsa para a gente não gerar tanto resíduo. Se você tiver um copinho na sua bolsa e um talher, você pode ter certeza que você vai deixar de gerar quilos de resíduo, vai deixar de enviar resíduo para aterro, vai deixar de enviar resíduo para lixo, né? Porque nem todos os resíduos são destinados corretamente. Então, a gente traz alguns produtos artesanais de bambu e também algumas mudanças, né, que a gente tenta
incentivar as pessoas a usarem em casa e na rua. Aí tem um copinho, tem um canudinho, tem uns saquinhos feitos de rede de pesca resgatada do mar, tem esse upcycling, né, essa reutilização. E tem também trazer esse ato da educação ambiental desde a infância, porque as crianças aprendem muito rápido, são multiplicadores. Então, as crianças são as melhores pessoas para a gente começar esse incentivo. E aí a gente traz todo esse tipo de produto assim, para incentivar também, tanto no período menstrual da mulher, né, os absorventes, coletor, disco menstrual. E nosso arroba é @Saravá Sustentável, para quem quiser conhecer. E aí fica assim, essa reflexão para vocês, o que é que a gente está fazendo hoje para mudar esse nosso consumo desenfreado e esse descarte também de tanto resíduo. E a gente tem 3 pessoas maravilhosas aqui na nossa mesa, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso, de diferentes formas. Só queria complementar, né, que da pesquisa que saiu do Mercado Livre, você mostrou ali, eu me lembrei, só pegando minha pesquinha aqui, né, nós pesquisamos e compramos, né, muito mais lâmpadas solares, copos menstruais, né, que é o que você mostrou aí, fraldas ecológicas, escova de bambu, cápsula reutilizável, horta vertical, enfim, uma série de produtos que, se a gente parasse de usar, e que é tão fácil, né, da gente parar de usar, o quanto que a gente poderia gerar de impacto positivo para essa questão, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Não foi bom, vamos de novo. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado. É assim, né, a gente está na sala de aula todos os dias, né, sempre é bom receber um feedback, ouvir histórias tão lindas assim. Pessoal de casa também, aí, boa tarde, dá um joinha, um like, deixa um joinha aqui pro screen que tá bombando, você perdeu aqui todas as comidinhas e coisas gostosas. Queria agradecer todo mundo aqui pela oportunidade de estar aqui. E entrando no tema, realmente a gente está num momento crítico, né, da nossa sociedade. Vamos começar a COP27, e ela trouxe exatamente esse momento de mudança que a gente precisa cada vez mais, e com coisas simples do dia a dia, né, que é exatamente mudar as nossas atitudes diárias que a gente precisa. Mas não só a atitude diária, a gente precisa mudar também as nossas decisões, seja aqui na sua casa, no trabalho e nas firmas, né? Tem muita empreendedora igual a Laís aqui, levanta a mão para nós aí, muito empreendedor, empreendedora, muito bem. Pessoal das firmas aí, levanta a mão, pessoal das firmas. Lá no interior a gente fala firma com R bem forte, sou do interior de São Paulo, como vocês podem perceber. E a gente tem que realmente, a cada decisão, trabalhar com as questões ligadas à sustentabilidade. Por isso que esse tal do ESG está ficando tão famoso, né? Todo mundo, desde a pandemia, desde que os maiores investidores do mundo falaram, para aí que o negócio está pegando. Precisamos sim olhar não só para o lado financeiro, a gente precisa também olhar para o lado social, ambiental e da governança. É isso, essa é a mudança de gestão. Para quem é empreendedor, já nasça assim, já trabalhe assim, já faça produtos como ela está colocando, né, como a CUFA faz coisa tão linda no Brasil, e que precisa mudar o mindset, precisa mudar a mentalidade das pessoas. E estamos falando de inovação aqui, estamos falando dessas coisas criativas e tudo mais. Legal, vamos fazer criatividade, já pensando no ambiental, já pensando no social. Eu sei que dói, né? E aí, falando de pesquisa, tem a pesquisa do Google, que junto com a MindMiners, que mostrou 1 em cada 5 pessoas já ouviram falar de ESG. Já ouvi falar de ESG, essa letrinha aí, né? Aí, depois que explicam essa coisa do ESG, 4 em cada 5 falam, não, eu quero comprar só de empresa ESG. Legal. Depois fazem mais uma pergunta. Você muda o seu hábito por isso? Não, só vou fazer isso se der trabalho. Como assim? Como assim? Você quer fazer ESG, quer comprar, mas não quer dar trabalho? Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Quem faz xixi no banho aí, levanta a mão. Xixi no banho, ó, pessoal com vergonha aí. Xixi no banho, isso. Mas naca, me chamam de naca, tá? O que tem a ver xixi com banho e o que tem a ver isso tudo? Tudo a ver. Olha aí, uma atividade, precisa mirar no ralo, hein? O pessoal aí dando risada, não é no box, é no ralo, sabe? O ralo, ai, professor, mas essa coisa para menina não dá certo. Abre mais as perninhas e, enfim. Eu treinei com a minha filha e, ó, até hoje continua lá direitinho. Brincadeiras à parte, mas é isso, né? Faltam alguns hábitos para a gente mudar e vai doer, né? Para mim, sustentabilidade, né, que é o nosso tema, e depois vou falar do livro também. Sustentabilidade, ESG, essas coisas vão doer. É igual o regime. Quem vai começar o regime na segunda? Deixa o fim de semana, eu estou na Bahia, estou em Salvador. Né? Começa o regime na segunda. Não é nem per fitness, é para não ter stroke, né? Para não ter problema do coração, né? Que é o que mais mata no mundo. E no Brasil também. Ou seja, né, a gente precisa mudar comportamento. E esse exemplo que você está dando do Mercado Livre, eles abriram uma abinha, né, que tem um monte de produtos mais sustentáveis, como essas que ela leu, que está bombando, está faturando. Se você pega a geração X, Y, Z, X nem tanto, YZ, mostra que cada vez mais eles querem comprar, têm a intenção de comprar produtos mais sustentáveis. Né? Por isso que a Laís, né, empreendedora, já foi lá falar, eu vou aqui nesse público, nesse nicho aqui. É isso que a gente tem que mudar. Não só o comportamento das pessoas, como a mentalidade. Só que está faltando alguns pontos, que eu já falo daqui a pouco, depois da próxima fala. Obrigado, boa tarde a todas, todos e todos aqui presentes. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui diante de tantas pessoas assim que é referência, né? Fabiola, Laís, o Marcos. E antes de falar, gostaria de pedir licença ao que vieram antes de nós, que é o tribo Pataxó, de Cabralha. Eles vieram antes de nós, então peço licença por estar aqui falando do nosso povo, né? E quando a gente fala de favela, como ela falou, são pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Quando a Laís fala do tipo de produto que consumimos, que colocamos lá como resíduo e que é inapropriado para estar ali no lixo, e isso tem que ser reaproveitado e tem que ter uma consciência ambiental. Como é que é feito isso para as favelas? Como é que a favela pode fazer isso? Quando a gente fala do mercado livre, como a gente fala desses dados que a Fabiola trouxe, quem é esse consumidor? Quem é esse consumidor? E o Instituto Locomotiva, em parceria com Data Favela, que é Renato Meirelles e Celso Taide, ele traz um dado muito interessante da economia que a favela movimenta. 180 bilhões por ano. Hoje nós temos aqui, eu estava fazendo uma apresentação para outro evento, eu abri aqui, nós temos no Brasil 13.151 favelas. Então, 5 milhões de domicílios em favelas, 17 milhões de pessoas vivendo em favelas em todo o Brasil. E 49% dos lares das favelas são chefiadas por mulheres. Então, quando a gente pensar nisso, a gente tem que pensar em quem é esse consumidor. Como essa favela movimenta 180 bilhões por ano e ela é vista como carente ainda. Hoje é o Dia Nacional da Favela. Dia 4 de novembro, o Brasil inteiro está comemorando essa data. Mas não é levando a favela de coitadinha, de marginalizada, de pobrezinha, mas a favela que não é carência, a favela que é potência, quando o Celso Taide traz isso o tempo todo. Foi a favela que segurou a onda na pandemia. Foi as mulheres da favela, as mães da favela, que alimentaram os seus filhos, os vizinhos e seus familiares. Então, quando a gente começa a entender que tudo que a gente está falando isso, junto com a favela, ela transforma, ela consegue ter um impacto, a gente consegue virar essa chave. Quando a gente fala de governança, estava conversando com o Fabiola lá em cima, de tecnologia, inovação, governança, como é que isso é aplicado dentro da favela? Como a gente já pode fazer isso com a favela? Eu estou aqui, estou vendo na plateia, tem uma amiga, que é a Jana Ricarte, está aqui, a gente estava falando sobre a vacina no Covid. E os Mulheres do Brasil aproximou da CUFA para a gente fazer um mapeamento nos municípios e como trabalhar a questão da pandemia com as favelas. As empresas hoje procuram a CUFA fazer parceria com as favelas. Quando teve as fortes chuvas lá no sul do Brasil, como eu cumprimentei o meu colega Pataxó, porque a favela se uniu para resolver o problema das chuvas, junto com os 33 caciques do conselho lá indígena, para resolver o problema. A CUFA não faz para, mas faz com aquela comunidade, seja ela indígena, quilombola, mas a gente faz com.
E tudo que a gente sabe de tecnologia, a gente senta com eles para discutir como a gente vai aplicar nesse território. E é por isso que a CUFA entendeu, que o Celso Taíde, que favela não é carência. Favela sempre e será potência. Então é isso que a gente tem que entender, como fazer tudo isso junto com a favela. E é engraçado porque a gente conversando, né? Aí você estava falando sobre essa questão de quanto que a favela, né, gera de grana mesmo, de dinheiro. E a gente ainda tem essa visão tacanha, né, de que é pobre, coitadinho, e, enfim, que precisa fazer, entre aspas, filantropia. Né? A gente tem um potencial imenso. E uma fala também sua, que é justamente essa questão do fazer com. Né? Não existe ação de sustentabilidade única, sozinha, individual. Né? Não existe essa coisa individualista na sustentabilidade. É sempre em comunidade, é sempre em grupo, é sempre junto. E aí, a pessoa, né, o empreendedor, ele precisa ter uma rede, né? Quer seja de fornecedores, quer seja de parceiros, quer seja do e-commerce, né, para poder ajudar nesse processo da difusão e da distribuição do seu produto. E ainda atrelado a isso, essa questão do ESG, né, que são práticas ambientais, sociais e de governança, que traz justamente para as empresas essa possibilidade, inclusive financeira. Empresas que têm ESG na sua organização, na sua instituição, elas têm um diferencial de mercado, inclusive para financiamentos, investimentos e tudo mais. E aí, dentro dessa realidade, NACA, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho mais, que eu percebi que você deixou aí um quero mais aí, né? Mais para o nosso papo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que ele falou é fundamental, né? Todo esse movimento não vai funcionar se não tiver esses outros pontos. Precisa da questão individual, o indivíduo precisa saber que ele está dentro de uma coletividade. Essa coletividade tem toda uma autarquia, que é o governo, que faz as leis, que trabalha para poder... Deu até uma engasgada, né? Trabalha para poder... nos orientar, controlar alguns pontos que são fáceis para os grupos de pessoas, e com isso você consegue ter esses vários pontos. O ESG está exatamente nessa voga, e todo mundo falando, o ESG, agora minha empresa é ESG. Basicamente a complexidade da gestão chegando cada dia mais dentro das organizações. Né? Por quê? Porque antigamente não, né? Com certeza a Laís precisa fazer toda a gestão financeira, logística, de qualidade, e agora precisa saber como é que é a questão dos seus resíduos, como é a questão da água, da energia, e aí ela está fazendo a gestão do ambiental. Precisa saber quem é que manda, quem é que governa, o investidor, os recursos, aí está fazendo a governança. E, óbvio, dentro de uma realidade, né, que você trouxe, não dá para fechar os olhos e não ter o seu entorno sabendo que tem muita gente passando fome, tem gente sem as necessidades básicas atendidas, e não você, como empresa, vai falar, não, já pago meus impostos e ok. Não que você vai substituir o governo, você vai trabalhar junto com o governo, porque muitas vezes você tem tecnologia, como vocês maravilhosamente ensinam a cada momento, em cada local do país, né, que tem como agir, imagina, ensinando tecnologias sociais para os governos. E se você junta esse poderio, nossa, a gente tem uma sociedade que efetivamente trabalha em função das pessoas e do meio ambiente. Stuart Hart, que é o professor, ele trouxe lá uns primeiros termos que era a riqueza na base da pirâmide. Né? Aí ele fez a riqueza na base da pirâmide 1.0. Gringo adora fazer essas coisas para vender livro, palestra. Eu também fiz aqui, tá? Meu livro está aqui, tá? Minhas palestras também estão lá no site, marcosnakagawa.com. Sigam no Instagram, @profnaka. Pronto, já fiz a propaganda. E aí, o que acontece é exatamente isso.
né, ele fez riqueza na base da pirâmide, ponto 1, e aí ele descobriu exatamente isso. Falar, eu vou lá e ensino. Não, aí ele fez o 2.0, né, que é exatamente fazer com. E aí apareceram vários negócios que estão exatamente nesses 2 pontos, que são os negócios com impacto socioambiental. Negócios que já nascem com essa missão de resolver um problema do mundo. Eu odeio falar sentado, mas porque daqui a pouco eu vou cair aqui na frente. E aí o que acontece? É exatamente isso, né? O impacto socioambiental, na hora que você já cria o negócio, que você vai ganhar dinheiro sim, mas ganhar dinheiro fazendo uma coisa que realmente importa para a sociedade, que realmente faça um impacto positivo. É disso que a gente está falando. É essa mentalidade que as empresas cada vez mais precisam fazer. Até hoje a gente trabalhou com, a gente faz isso, mas a gente mata umas pessoas aqui. A gente faz isso, mas a gente afoga umas matas, a gente desmata um pouquinho. Como assim? A gente tem tanta tecnologia, tem inteligência artificial, drone, né? A gente consegue, sei lá, saber, tá em outros lugares, o pessoal da internet aí, tá em vários lugares ao mesmo tempo. E continua fazendo mitigação, como é que chama aqueles negócios? Mitigação de carbono. Né? Continua plantando árvore, porque você derruba, porque você perfura. Compensação de carbono. Compensação de carbono, compensação de água. Pelo amor de Deus, estamos usando tecnologia e inovação para ganhar dinheiro em mercados antigos que matam, exploram, acabam com a nossa fauna, flora, pessoas, saúde mental, que está na moda agora, né? Das empresas. Que triste como a gente chegou nisso. Moda de burnout, moda de saúde mental. Aposto que quem trabalha lá na CUFA, né, tem os seus problemas, obviamente, mas sabe, tem razão, tem propósito, está trabalhando. E aí vai dar o máximo possível. E é isso que vale a pena. Nossa, me empolguei, desculpa. Interessante o Marcos trazer isso da compensação de carbono, porque está muito na moda isso, né, de compensação de carbono. A gente tem que ter um olhar mais crítico sobre isso, porque está muito em alta agora a compensação de carbono, mas para uma árvore compensar o carbono, ela leva 20 anos, no mínimo, ali, para conseguir capturar carbono suficiente, que faça uma diferença ali. E esse tempo que a gente está aí consumindo, e essa empresa aqui compensa carbono, planta uma mudinha, que só vai conseguir consumir o carbono daqui a 20 anos. E as árvores antigas que a gente está derrubando aí, que capturou tanto carbono na atmosfera. Então, a gente tem que ter um olhar sobre essas empresas que estão agora tentando colocar essa compensação de carbono, realmente é válido isso. E também a gente tem que observar de onde é que a gente consome, de quem é que a gente está consumindo. Se tem uma empresa que desmata, maltrata animais e tal, aí lança um produto vegano, tá, é para abranger esse público vegano ou realmente tem uma preocupação ambiental ali daquela empresa. Então, muitas empresas que estão nascendo agora, muitos negócios, já têm esse viés ecológico assim no cerne de trazer essa preocupação, né, com o pós-consumo, para onde é que vai esse resíduo. A Saravá é um exemplo disso. Nossos produtos de bambu são compostáveis, que você simplesmente, são produtos que não geram resíduo, eles se decompõem, tanto você colocando na sua composteira, quanto você enterrando no vasinho de planta. E aí, ouvindo o caso, né, do Márcio, falando da CUFA, eu lembrei de um case que, para mim, é uma referência, que é a Revolução dos Baldinhos. Não sei se vocês conhecem, mas foi uma favela aonde? Paraná, não sei, do Sul. Foi uma favela... Isso, foi uma favela do eixo sudeste que se uniu, assim, né, para trazer essa potência da favela, se uniu e todo mundo começou a compostar. Então, todos os resíduos orgânicos dessa favela eram compostados. Acabou que eles criaram ali a própria horta, tinha uma geração própria de renda ali na favela, tanto de não gerar resíduo, quanto de reaproveitar aquele resíduo e fazer alimento através dele, fazer renda. Então, assim, para mim, essa é uma mudança sociotécnica maravilhosa, no sentido de ser referência, assim, no Brasil, no mundo, né? Uma favela se unir para fazer
essa revolução ali. Não libero tanto resíduo daqui da minha favela, aproveito isso, trago comida aqui para dentro e também gero renda aqui para a galera. Interessante que como a gente se converge, né, na missão, nos valores, e fala em tecnologia e falar de soluções. Como é que a favela ela se comunica com essas empresas? Você falou de compensação de carbono, a gente abriu um diálogo com a Bracel, de Alagoinhas, aquela região ali do Iambupe, e no sul da Bahia com a Veracel, justamente para fazer com eles algumas ações. E assim, também lembrei de uma iniciativa que a FIEB está falando com o Fabio lá em cima, a FIEB, a Fundação de Silveira, o Banco BNB, estão construindo também uma agenda para essa questão socioambiental dos resíduos que Salvador produz muito e que é desperdiçado, que é colocado no aterro sanitário, não aproveitado para reciclar. E convidou a CUFA justamente a fazer parte do grupo gestor para ter essa solução junto com a favela. Aí eu encontrei com o Isaac Edson, presidente da Saltur, lá no segundo andar, e lembrei que Isaac é um grande parceiro, que vem o turismo com a favela. E questão ambiental, o Isaac é muito engajado nessa questão da bike, né, da questão de usar muita bicicleta, e a gente também construiu uma agenda de levar bike comunidade para a favela. Então a gente tem que ter sempre esse olhar. A favela está em vários espaços, ela precisa ser reconhecida, como você falou, trouxe o exemplo da favela, a compostagem, criando solução para o seu território, gerando economia e tecnologia. É a favela na base da economia, na base da pirâmide, que eu falei, 180 bilhões por ano. Vocês podem entrar no site do Instituto Locomotiva e está lá os slides, as apresentações, os dados que eu estou falando aqui, da economia. Eu falei um pouco também do uso da tecnologia, quando teve a pandemia, e a gente falando de governança, né? Ensinar isso para a comunidade, trazer uma forma que a comunidade compreenda e entenda o que é a governança dentro do seu território, com os líderes comunitários, quanto eles são fortes, com potentes e resolvem problemas, que é o papel do Estado, na maioria das vezes. Ele está ali buscando a regulação, buscando resolver o problema da comunidade. Quando teve a pandemia, os alunos de escola pública de favela, a gente fez uma pesquisa, estavam sem ter aula porque a mãe comprava crédito ou ela comprava alimento. Então, a gente fez uma pesquisa, fez uma parceria com a empresa de telefonia, criamos o Alô Social. Aqui na Bahia, distribuímos 12 mil chips gratuitos para as famílias que a gente assistia, com 6 meses de internet gratuita, com um WhatsApp limitado, com a plataforma para os filhos utilizarem para ter aula e as mães também empreendedorismo. Então, como foi feito isso? Pegamos as lideranças, fizemos uma formação, capacitamos, eles entregaram esses chips. Pegamos Sussuarana como modelo, e junto com o Saudar amigo também dos 2 textos aqui presentes, e mapeamos a região e colocamos torre de Wi-Fi em 20 pontos de Sussuarana para democratizar a internet. A gente quer entrar no Nordeste Maralina e Cajazeiras, a segunda fase, mas foram mais de 12 milhões de pessoas no Brasil, todas conectadas com a Alô Social, que depois virou um negócio social dentro da favela, onde essas lideranças vieram sócio da empresa, começaram a comercializar o chip, e toda a recarga elas também têm a porcentagem. Então, a gente fez isso a partir do olhar da favela. Muito importante. Que ótimo, né? Belas iniciativas. Laís, eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto pequena empreendedora, trabalhando nessa área, né, de sustentabilidade, onde a gente sabe que ainda a gente precisa trabalhar muito a questão da educação, né, da reeducação de hábitos, né, e tudo mais. E como é isso, assim, empreender nesse ramo que ainda é restrito e que a gente precisa ainda ampliar tanto? E quais são as dificuldades, quais são as facilidades? O que você consegue perceber nesse contexto? Trabalha na área ambiental, a gente sempre fala que educação ambiental é um trabalho de formiguinha, porque a gente planta ali uma ideia, às vezes uma pessoa acha interessante, tem gente que nem liga, tem gente que, pô, tá bom, depois eu vou ver, e só depois vai entender aquilo que ouviu. E isso de trazer, assim, a Saravá traz muito a educação ambiental como base, né? É o principal ali. O produto é uma consequência de alguém que foi tocado por aquilo ali. Então, a gente trazer essa ideia para a pessoa de que, pô, você precisa mudar seus hábitos urgentemente, e aí o que é que você está fazendo para isso? E a gente tentar incentivar isso, a gente alcança um nicho bem específico hoje, né? De pessoas que têm essa preocupação. O grande trabalho é tentar mostrar para outras pessoas que não estão com olhares abertos para isso, que é uma mudança necessária. Então, a gente tenta trazer, se vocês forem no Instagram, tem muita
muita postagem de educação ambiental, tentando mostrar para as pessoas a importância disso. E eu acredito muito que, tem gente que fala, um canudinho não faz diferença. Eu acredito muito que um canudinho faz diferença, porque são vários canudinhos que fazem a mudança coletiva acontecer. Então, a gente tem aí, não sei se vocês já ouviram falar, as ilhas de plástico, que são vários resíduos de uma pessoa, né? Várias pessoas diferentes, milhares de pessoas lançando um resíduo ali que foi parar no mar, e já está tendo uma tecnologia que está retirando esses resíduos dessa ilha de plástico, mas eles só vão conseguir tirar a maior parte, assim, acho que 2030 a previsão. Toneladas de resíduos são tirados por semana, para vocês terem a noção da quantidade de resíduo que tem no mar. Então, esse trabalho assim, de tentar levar a educação ambiental para as pessoas, não depende só da gente, depende da pessoa também estar aberta para isso e querer. Então, é uma mão dupla, assim, né? Tanto a gente plantar aquela sementinha ali de, olha, isso aqui você conhece a alternativa, existe isso aqui para você deixar de usar o plástico, que tem a mesma função. Aí tem isso também, né, que Marcos comentou, da pessoa querer fazer isso. Tem toda essa questão também. Só complementando, e aí já quero que você comente também, que é justamente essa questão assim, o que eu percebo, né? Quando a gente vai comprar algo que é sustentável, que tem uma conscientização ambiental, ecológica e social, inclusive, normalmente é mais caro. E as pessoas falam, mas esse é mais caro, né? E aí, como é que funciona? Né? E até para o pessoal da favela, né? Tipo, esse daqui vai ser mais caro, até para consumir ele já fica meio assim. Essa pergunta é a pergunta clássica. Mas comprar coisa sustentável é mais caro? Sim, ouço direto, sempre. Pois é. E aí as pessoas estão exatamente no pensamento de curto prazo. A sustentabilidade é exatamente aquela parte do seu cérebro que funciona aqui em cima, né? O pessoal da neurologia aí que me corrija. Mas aquelas coisas que são mais imediatas, prazer imediato é aqui na frente. Então, nós, seres e seras humanas, estamos buscando sempre essa coisa do prazer imediato. Eu vou comprar uma roupinha para ficar feliz. Vou dar um like aqui. Ganhei um like. Né? É sempre assim. E aí, quando você fala de sustentabilidade da tartaruga, de arrancar lá o canudinho, né, do nariz da tartaruga, lixo de plástico, mas para quê? Eu vou morrer daqui tantos anos mesmo, e aí? E aí que é exatamente o que a gente está falando, de gerações, e a gente está falando de futuro. E as pessoas não querem pensar em futuro. Quem aqui poupa dinheiro para a sua, como é que chama? Aposentadoria, levanta a mão. Aí, ó, pouca gente, tá vendo? Pouca gente. Isso é pensar de futuro. Isso é muito difícil. É difícil guardar um dinheirinho? Um dinheirinho, apareceu o dinheirinho, vamos gastar. Né? A mesma coisa para o canudinho, a mesma coisa para uma compra imediata. E isso está no nosso imaginário coletivo. Por quê? Porque aqui estamos no meio de alguns publicitários, propagandistas, o outro falando de branding. Lucas, show de bola, hein? Prazer. E aí foi exatamente isso. É isso que eu dou aula, é meu aluno, foi meu aluno. Muito orgulho. E aí vai exatamente nisso. Né? Que a gente fica lá, por isso que eu fui estudar propaganda e marketing, né? No brand, mas será que a gente não está educando para o futuro? Começar a pensar no futuro. E isso vem muito de uma evolução pessoal, né? Que muita gente acaba descobrindo isso lá na frente, muitas vezes. Por isso que eu acredito que cada vez mais esses produtos que vão começar a ter mais mercado, como você trouxe os dados de pesquisa, e aí a gente usa inteligência econômica, financeira, marqueteira, para falar assim, sim, esses produtos vão ser core, vão ser business. E aí não é o NACA que está falando, que acredita, abraça a árvore, macaquinho, gosta de criancinha para poder salvar, ajudar e fazer desenvolvimento pessoal, econômico. Não. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de sim criar um mercado exatamente como esse, que tenha impacto positivo,
E aí você tem escala, que é o tradicional de mercado. E aí você vai crescendo. O dado que ela trouxe do Mercado Livre é isso. Por que o Google está pesquisando essas coisas agora? Porque achou que é importante. Porque a Unilever, porque a Ambev, porque essas grandes empresas têm áreas, têm produtos para isso. Talvez ainda para testar o mercado. Mas algumas delas já compraram empresas que são de impacto positivo, que são sistema B, porque já entenderam que isso é o futuro. Uma Danone é um sistema B, uma Natura é um sistema B. Ou seja, eles já começaram a colocar essas nossas falas aqui no dia a dia da empresa. Qual que é a grande dificuldade? Conflito de gerações de novo. Porque tem gente que quer ganhar dinheiro a curto prazo, a qualquer custo, a qualquer preço, que esse é o grande problema, que a mentalidade que precisa mudar para a gente fazer no mínimo de impacto positivo, negativo e de uma forma positiva cada vez mais. Né? Com certeza o Márcio tem vários exemplos para falar, olha, isso é positivo, é barato, né? Acho que os exemplos das hortas urbanas, né, dentro das comunidades, dos territórios, é um exemplo que não é mais caro, gente, não é mais caro. Né? Vai ficar mais barato, alimento de qualidade, orgânico, né? É isso. Mas daí eu vou deixar você falar melhor. Márcio, só para te passar a palavra, mas eu queria comentar uma coisa interessante. Eu trabalho num programa de exportação da FIEB, né, como eu te falei. E aí, esse programa, a gente está agora com uma empresa, uma empreendedora, na verdade, uma MEI, que ela trouxe, né, o produto dela são bonequinhas de casca de coco, sabe? Que ela reaproveitou isso como uma forma de subsistência. Na época ela estava passando por muita dificuldade, e aí viu o coco lá, o pessoal jogando fora, ela olhou aquilo e falou, cara, eu vou aproveitar e vou tentar fazer alguma coisa. E aí criou uma bonequinha que é linda, e muita gente compra para levar para fora do Brasil como lembranças, ou para exportar, para levar para venda lá fora, enfim, vende no aeroporto e outros lugares. O que eu quero trazer dentro disso, você vê que é um empreendimento que já nasceu sustentável, né? Já nasceu com uma pegada diferente do convencional. A pessoa ela traz essa questão do reaproveitamento daquele produto que ia para o lixo, então já reduz, né, essa questão do resíduo e tudo mais, e ainda traz dinheiro. Hoje ela vive disso, né? A empresa ela já virou uma empresa, já virou MEI, então já tem CNPJ, já está se profissionalizando, se desenvolvendo e com a outra visão, né, de negócio e tudo mais. Aí eu queria que você também trouxesse, dentro disso também que o pessoal trouxe aqui, né, que você também falasse um pouquinho disso, né, dessas ações também que já nascem nessa coisa do precisar, por questões econômicas mesmo, mas que, ao mesmo tempo, vira um negócio e que a coisa cresce e toma uma proporção assim, maravilhosa. Muito bom. Quando você falou da questão do coco, né, eu lembrei de, quando eu falei, minha primeira fala, pediu licença para eu conversar primeiro. Isso é tecnologia ancestral. Os indígenas fazem isso há anos e anos e anos. Quando você falou, eu fui na aldeia Coroa Vermelha, eles fazem isso. Eles reaproveitam o que tem na natureza para não prejudicar o meio ambiente. O que mais cuida da natureza são indígenas. O povo indígena faz isso com muita naturalidade. E também comercializa isso também. Exemplo, eles reaproveitam e ensinam para a sociedade para utilizar algo desse mesmo nível. E que é pouco visto também pelo povo brasileiro. Quando eu estive lá em Coroa Vermelha, eu conhecia a Mata Medonha, conhecia a Pataxó-Mirapé, e via a diversidade do povo indígena, e que faz isso com muita, sabe, e traz isso para dentro do centro de Cabralha, que em Cabralha também tem favela, o Geraldão, tem Ontânia, tem as favelas de Cabralha. E quando eu vou a Porto Seguro, que é a cidade vizinha, eles fazem isso também, leva para o centro comercial, e tem complexo de favela lá em Porto Seguro, com 63 mil habitantes, chamado Complexo do Baianão. Existe favela em Porto Seguro, e muita gente viaja para Porto Seguro e não vê as favelas, enquanto elas também potencializam. O produto dentro da favela é mais caro do que no centro da cidade. Então, ainda tem isso. Por quê? Porque
nós movimentamos a economia. Existe uma rede de supermercado lá grande, que quando eu fui comprar no centro, por seguro, era barato. Quando eu fui dentro da favela, era mais caro. Eu falei, por que isso? Porque perceberam o poder de compra da favela. Então, começa a explorar o povo favelado. Não porque eles são coitadinhos, porque eles conseguem comprar. Eles têm essa questão do poder de compra e de consumo. E quando a gente traz isso e coloca de uma forma de como a gente vai aproveitar isso e como fomentar, você falou das hortas, eu lembrei de projetos, várias iniciativas, a gente tem que fomentar isso no território. Voltar na escola, quando a gente plantava o pezinho de feijão, essa marcou minha vida. Botava o carocinho de feijão, levava para casa, o feijão germinado, esse processo. Hoje eu não vejo mais isso. Mas acho que já passou do tempo da gente tomar não só plantar o carocinho de feijão, mas cada aluno e aluna na sua casa tem a sua mini horta. Acho que a partir da educação ambiental a gente consegue avançar. E fazer com as crianças, para não demorar 20 anos, 30 anos para reparar um dano que a gente está causando todo dia. Porque senão não vai ter, com nossas crianças no futuro não vão estar aproveitando o que a gente aproveitar. Ver os seres vivos que foram extintos aí, diversos, recentemente, a tartaruga aí do Canudo, mas quantas outras milhares e milhões de tartarugas vão se perdendo. Então, acho que a partir da educação ambiental a gente consegue avançar, não mais plantando um pezinho de feijão no algodão, mas fazendo com que a criança e a adolescente ela plante sua hortinha, saiba o tipo de produto, saiba para que serve aquele chá, para que serve aquela planta, para que tipo de alimento. A partir daí a gente consegue avançar com certeza e ir para outro nível. Quando a Laís trazer aqueles produtos, a criança identificar, começar a presentear os nossos pares com esse tipo de produtos, sabe? Acho que não apenas por moda, mas também por consciência ambiental e ecológica, a gente vai conseguir avançar muito. Bom, e aí agora, assim, quero que cada um de vocês diga qual ação que qualquer um de nós aqui pode fazer e que impacta positivamente para a vida de nós todos. Eu vou citar um, depois cada um fala a sua, tá certo? A ação que eu acho que já até está bem difundida, mas que quanto mais melhor, para mim é questão de andar de bike, né? De você poder ir trabalhar de bike, de você ter ciclovias, obviamente, né? Estrutura para que você consiga desenvolver essa atividade. Primeiro, porque isso traz saúde, né? Para a própria pessoa, então ela já está ali fazendo uma atividade física. Segundo, deixa de consumir o combustível fóssil, né? A gente deixa de estar andando dos carros e ter exploração de gasolina, diesel. Você tem a questão de que você polui menos o meio ambiente. Então, além da exploração, você também tem a questão da poluição ambiental, você tem menos trânsito, você tem um impacto gigantesco, né? Aqui para citar pelo menos 3, para dar tempo de todo mundo falar. Então, eu queria que cada um de vocês dissesse um pouquinho, né, sobre uma ação que qualquer um de nós aqui pode fazer, mas que também gera esse impacto, tá? Acabei de pensar em um aqui. Eu acho que conhecer a nossa cidade. Salvador tem muita área verde, apesar da gente tá tendo desmatamento, assim, com grande desmatamento com frequência. Ainda temos área verde aqui preservada, temos parques urbanos aqui em Salvador. E a gente tem que conhecer esses lugares e temos que ocupar esses lugares. Então, assim, a gente tem o Parque São Bartolomeu, que eu mesma fico me cobrando de ir, ainda não conheço. Tem muita gente que eu tenho certeza que ainda não conhece. O Vale Encantado, tem muita gente que não conhece o Vale Encantado. O Parque da Cidade, então a gente tem que conhecer. O Parque São Bartolomeu tem uma cachoeira linda dentro dele. O Vale Encantado tem uma árvore enorme, que assim, 20 pessoas abraçadas talvez não consigam abraçar essa árvore. Então a gente tem que conhecer o que a gente tem na nossa cidade. Então acho que é isso, a gente conhecer, né? Ir lá, vou tirar o final de semana hoje para ir conhecer a cachoeira do São Bartolomeu, para ir conhecer o Vale Encantado, fazer um banho de floresta lá, que eles promovem um banho de floresta no Vale Encantado. Então, conheçam assim, o que a nossa cidade promove, até para a gente se apropriar e defender, né? Porque esses espaços estão cada dia mais ameaçados. Então, a gente tem que conservar a área verde que a gente ainda tem aqui em Salvador e em outras cidades também. Acho que a gente fez esse pensamento. Eu conheço o Parque São Bartolomeu. Foi a primeira cachoeira da vida que eu conheci, fui lá. Aí, em Salvador tem cachoeiras, a gente não conhece. Mata Atlântica, o pessoal não conhece. Foi revitalizada, tem a trilha lá do parque, tem um Instagram até, o pessoal marca essa trilha ecológica e vai centenas de pessoas.
Eu acho que o desafio que eu lanço aqui é que, pelo menos uma vez no mês, a gente faça um piquenique em família que use materiais que não prejudiquem o meio ambiente. Acho que o desafio é isso. Porque esse piquenique tem que ser também no área verde. Você já sabe onde comprar os materiais, né? Fala aí, agora é a hora. Saravá Sustentável, Saravá sigam aí no Sustentável, Instagram. Isso, siga no Instagram. Essa parte é tudo combinado, porque aqui tem 101 dicas com ações mais sustentáveis para se mudar o mundo, tá? Tem um YouTube Dias Mais Sustentáveis, que tem lá 30 vídeos falando sobre isso, patrocinado. E nesses 101 dias com ações mais sustentáveis, é muito do que eu falei daquela coisa do regime, né? Vou começar agora o regime. Então, por que você não começa com uma ação sustentável por dia? Né? E aí você vai somando mais um, e cada dia você vai pondo na sua rotina uma atividade mais sustentável. Então, eles já deram uma para o próximo fim de semana, guarda aí. E aqui tem mais 101. Se você quiser colaborar, também tem uma página Dias Mais Sustentáveis que você pode sugerir. Na verdade, ia ser 365 dias. Mas daí não deu tempo de escrever no livro. Mesmo assim, o livro ganhou o prêmio Jabuti. Então, acho que tudo bem. Né? E aí, o que eu gosto é o primeiro, que é exatamente gentileza gera gentileza. Então, acho que a gente precisa entender que nós, seres e seras vivas, estamos aqui no mundo exatamente para poder conviver, e a gente precisa conviver, né? Viver com, e está dentro de uma natureza, igual eles comentaram. E se você já tem uma atividade que você faz, ensina isso para uma criança, como ele estava falando. Né? E aí isso vai multiplicar. E é isso que a gente precisa, multiplicar cada vez mais para que a gente tenha dias mais sustentáveis. A gente vai sortear umas coisinhas aqui ainda, viu, gente? Não vão embora, hein? Gente, é isso. Quero agradecer muito o convite, agradecer a Laís, Márcio, Marcos, por dividir aqui esse papo. Para mim foi um prazer. E é isso, vamos aos sorteios, né?